Fala, gente linda do meu canal, chega mais para uma bela conversa sobre direito penal. Mas antes, não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, comenta, dá aquele like e marca o sininho, porque toda vez que chegar vídeo novo, você vai ficar sabendo. Olá, meus amigos e minhas amigas. Como é bom estar de volta aqui conversando com vocês. Agora, especificamente, nós trataremos do crime do artigo 236 do Código Penal, com o nome de induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento. Meus caros amigos, vejam vocês, é muito importante estudar esse tipo penal logo depois do artigo 235, que trata da bigamia. Eu, quando falo isso, eu estou convidando você a assistir o nosso vídeo anterior sobre bigamia, nessa linha dos crimes contra a família, porque ali nós traçamos alguns conceitos básicos, algumas ideias que repercutem e ajudam na compreensão deste delito do artigo 236. Tá bom? Então é só uma ressalva, eu convido você, meu caro amigo, minha cara amiga, para assistir o vídeo sobre o crime de bigamia. Ele é importante para compreender, ou melhor, vai ajudar a compreender melhor esse delito do artigo 236. Lembre que dentro dos crimes contra a família, nós temos os crimes contra o casamento, e um deles é o artigo 236. Quando se fala de casamento, quando se fala de matrimônio, o que nós imaginamos são duas pessoas, dois nubentes, ou para falar de uma maneira romântica, duas pessoas absolutamente apaixonadas e que confiam mutuamente. Aliás, é isso que levou ao casamento. Mas às vezes, um dos nubentes induz o outro a erro essencial ou oculta um impedimento. É sobre isso que nós estamos falando. E a quebra dessa, vamos dizer assim, dessa relação de confiança pode levar à anulação do casamento. Sim, o nosso Código Civil, e eu não vou aqui fazer da nossa aula de direito penal uma aula de direito civil, tá bom? Mas o nosso Código Civil tem um regramento específico para o casamento, disciplina o casamento, que aliás é um ato solene, tem forma prevista em lei, e estabelece erro essencial e impedimento, tá bom? Situações em que nós poderemos ter a nulidade ou a anulação do casamento, tá bom? Então, feito esse registro, eu quero que você venha comigo estudar o tipo penal. Mas antes de ler o tipo penal, eu quero que você compreenda que, na verdade, o que eu tenho aqui é um Nubank enganando o outro, tá bom? Ou escondendo alguma coisa justamente para que a pessoa não descubra, e essa informação ela pode ser fundamental para a decisão do outro Nubank. É essa a ideia, o cenário que nós temos. Uma atuação positiva, ou seja, o agente está realmente agindo de uma maneira, com um comportamento positivo, ele está fazendo alguma coisa para enganar, para iludir, para colocar a pessoa numa situação de desconhecimento, de ignorância sobre um dado que é importante para a realização do casamento. Esse é o ponto, vamos dizer assim, a imagem, tá bom? Nós não estudamos o tipo ainda, é só a imagem que eu quero que você tenha desse delito do artigo 236. Agora venha comigo estudar a redação legal, ou seja, o tipo penal do artigo 236. O legislador disse assim para a gente, olha, o que eu tenho aqui como crime é exatamente contrair casamento, e lembrem, repito aqui o que dissemos na aula do crime de bigamia, contrair é justamente ajustar, é convolar, é formalizar o casamento, tá certo? E aqui nós dizemos e aplicamos também o mesmo raciocínio do ponto de vista de consumação. Esse crime se consuma com a realização do casamento, é dizer, por tudo que expusemos naquele vídeo, que eu enfatizo, vale a pena assistir. A consumação se dá com a homologação do casamento, tá certo? Pois bem, mas o crime consiste em contrair o casamento, vamos grifar com destaque, induzindo em erro essencial. E aí o erro essencial eu vou grifar de azulzinho, para a gente lembrar que aqui é um caso de norma penal em branco, homogênea, porque se eu quiser saber o que é erro essencial, eu não o encontrarei no direito penal nem neste tipo, tá bom?
É uma norma penal em branco homogênea. Em branco porque existe um espaço que eu preciso saber o que significa erro essencial. E homogênea porque está em outra lei, tá bom? E não em um ato normativo diferente, tá bom? Numa portaria, numa resolução, está em uma outra lei. Então, é uma norma penal em branco homogênea. E observe, o que é que eu chamo de erro essencial? Erro essencial está lá no nosso Código Civil, no artigo 1557. Lá você encontra um elenco do que é considerado erro essencial. Exemplo, a ignorância sobre determinadas situações do nubente, sobre, por exemplo, moléstia transmissível, é o que eu trouxe para vocês, uma moléstia grave e transmissível. Isso pode ser um dado fundamental para a decisão de manter o matrimônio ou não, de manter não, mas de contrair o matrimônio, tá bom? Ou então sobre crime, de repente o nubente praticou um crime anterior, evidentemente, tá bom? Anterior ao matrimônio, e é um crime que, se o outro nubente soubesse, não casaria, tá certo? E mais, nós temos aqui também, dentro da redação legal, que é contrair casamento induzindo em erro essencial, certo? Ou então, ocultando-lhe, escondendo impedimento, meus amigos. Vamos mais uma vez com o azulzinho aqui, ó. Impedimento. Que não seja casamento anterior. E mais uma vez, a norma penal em branco se revela, porque para saber quais são os impedimentos para o casamento, eu terei que mais uma vez buscar quem? Buscar o nosso Código Civil, lá no artigo 1521, onde ele vai trazer para nós uma relação de impedimentos, como, por exemplo, o casamento de ascendente com descendente, de irmãos, ou também quem não pode casar são as pessoas casadas, porque se elas casarem, nós vamos para onde? O crime de bigamia. Opa! Se nós temos o crime de bigamia para o caso de quem contrai novo casamento já sendo casado, o que é que o legislador fez? Ele disse assim, ó, temos uma série de impedimentos. Quem já é casado, se infringir isso, vai para o crime de bigamia, artigo 235. Os demais impedimentos, 236. É exatamente por isso que o legislador fez questão de dizer assim, ó, que não seja casamento anterior. O que é que significa? Significa que as pessoas casadas, vamos fazer um linkzinho aqui bem estranho, as pessoas casadas, que é um impedimento, nesse caso, se esse for o impedimento em tela ocultado, o crime é o artigo 235 e não o crime do artigo 236. O artigo 236 são os outros impedimentos, tá bom? Do ponto de vista de classificação doutrinária, eu diria para vocês que nós aproveitamos aqui praticamente tudo que falamos lá no crime de bigamia. Destacando que lá no crime de bigamia, a doutrina costuma classificá-lo como crime próprio, porque precisa ser alguém casado. Já no crime do artigo 236, nós temos divergência. Vamos encontrar quem classifique como crime próprio e quem classifique como crime comum. Enquanto o crime de bigamia é classificado como crime próprio, pois exige qualidade especial do agente, que é exatamente ser casado, tá bom? No caso do artigo 236, parte da doutrina classifica como crime comum, é o caso do professor Kleber Masson, do professor Rogério Greco, mas há quem classifique como crime próprio, que é o caso do professor Guilherme de Souza Nutti, tá certo? Acrescento também, para que vocês tenham uma noção, que também tem uma divergênciazinha. Há quem classifique como crime plurissubjetivo e quem classifique como crime unissubjetivo, tá bom? O professor Rogério Greco diz que é crime plurissubjetivo, na mesma linha o professor Guilherme de Souza Nutti, mas o professor Kleber Masson já diz, não, é unissubjetivo, de concurso eventual, tá certo? Parece-me que por uma questão de coerência argumentativa, se bigamia é plurissubjetivo, não há por que chegar aqui, que utiliza a mesma ideia de contrair casamento e dizer que é unissubjetivo.
continua sendo plurissubjetivo, em que pese nem todos respondam, tá bom? É importante registrar isso para que vocês tenham a diversidade de olhar, né, das ponderações jurídicas sobre o tema, tá certo? Continuando o nosso estudo, eu quero que vocês observem comigo um detalhe interessante sobre esse crime, que é a discussão sobre a possibilidade de haver tentativa ou não nele. Por que eu chamo a sua atenção? Porque se você pegar a aula de bigamia, você vai observar que nós expusemos ali uma divergência doutrinária e colocamos a possibilidade de haver tentativa, porque ali nós temos um crime plurissubsistente. E aqui nós também temos um crime plurissubsistente, uma vez que estamos falando em contrair casamento. E este contrair casamento é uma conduta plurissubsistente. Em sendo assim, admitiria tentativa em tese. Seu raciocínio não está errado, o meu também não está errado, o de ninguém está errado. Em tese, admitiria tentativa. Por quê? Em tese, o que é que nós temos? Um crime plurissubsistente. Ele tem o iter criminis fracionável, então é admissível a tentativa se houver, por exemplo, a interrupção dos atos executórios por circunstâncias alheias à vontade do agente. Show, maravilha, botou para quebrar. Porém, o que é que acontece nesse crime? É que o parágrafo único dele trouxe para nós uma disposição curiosa, não vou dizer curiosa, mas uma disposição que, na minha opinião, acabou com qualquer possibilidade de tentativa na prática em relação a esse crime. Significa dizer que esse crime só é punido se efetivamente a conduta se consumar. Entenda. Olha o que diz o parágrafo único. O parágrafo único diz assim: a ação penal depende de queixa. Então significa que é uma ação penal privada, tá certo? É uma ação penal privada. Mas, meus caros amigos, prestem bem atenção, ele diz: depende de queixa do contraente enganado. E aí, é a primeira observação. Quando eu digo que aqui nós temos uma ação penal privada, acrescento. Nós temos um caso de ação penal privada personalíssima. Somente o contraente enganado e mais ninguém pode ingressar com esta queixa, com esta ação penal privada. Ela é ação penal privada personalíssima. É a única hipótese de ação penal privada personalíssima no nosso sistema positivo. Mais do que isso, olha o que o legislador aprontou com a gente. Ele disse assim, eu vou grifar para ficar bem evidente, ó. E não pode ser intentada, senão depois de transitar em julgado a sentença que, por motivo de erro, de erro ou impedimento, anule o casamento. Pronto. Moral da história, meus caros amigos. Observem. Se o casamento não se consuma, não há o que anular, portanto, não haverá sentença anulatória, portanto, não haverá ação penal. Não haverá o que se punir. Esse crime, portanto, ele só é punido se de fato estiver consumada a conduta. Por quê? Somente se consumar o casamento é que depois, vindo à luz, vindo à superfície, o erro essencial, o impedimento, ação de natureza civil para anular este casamento, depois de anulado o casamento, transitada em julgada a sentença, aí é que poderá o contraente enganado ingressar com ação penal privada personalíssima. Com isso, a doutrina diz, em tese, é possível a tentativa. Porém, essa disposição do parágrafo único fulminou qualquer possibilidade de se punir a tentativa. De modo que alguns consideram esta disposição do parágrafo único como uma condição objetiva de punibilidade, é o que dizia o professor Magalhães Noronha, tá certo? E isso está registrado também no livro do professor Rogério Greco, citando
Magalhães Noronha, muito embora eu não extraí o posicionamento do professor Rogério Greco, tá certo? Mas há também quem entenda que essa disposição seria uma condição de procedibilidade. Era o que nos dizia o professor Damásio, evangelista de Jesus. Eu poderia parar por aí, certamente, eu já traria para vocês com isso uma diversidade de posicionamentos. Porém, eu ainda acrescento que o professor Guilherme de Souza Nutti ainda diz assim, e por que não mista? Ou seja, uma condição de procedibilidade e objetiva de punibilidade. O professor Guilherme de Souza Nutti diz, não há inconveniente nenhum em entender que aqui nós temos uma situação mista, uma causa mista, uma condição mista, condição de procedibilidade e uma condição objetiva de punibilidade. Então, percebam que, independentemente de ser condição de procedibilidade, condição objetiva de punibilidade ou uma condição mista, seja de procedibilidade com objetiva de punibilidade, o fato é que este crime só é punido, esta conduta ela só é punida se consumado. Portanto, embora em tese seja possível a tentativa, juridicamente ela não é possível. Ou melhor, juridicamente ela não é punível. Tá certo? Com isso, nós finalizamos o estudo do artigo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos, comentar, dar aquele like e marcar o sininho, porque toda vez que chegar vídeo novo, você vai ficar sabendo.